Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com você e com a sua família neste dia. Tempos difíceis, né, meus irmãos? Tempos de pandemia de coronavírus. Esse vírus que surgiu lá na província de Wuhan, na China, chegou na Europa, atravessou o Atlântico, entrou no Brasil e está tocando a campainha da nossa casa. O mundo está sobressaltado, o mundo está assustado, o mundo está apavorado, o mundo está ansioso. Você liga a televisão, ela parece um cartório expedindo atestado de óbito. É morte em cima de morte, mais morte, seja em que horário for. É uma loucura. Você vai para a internet, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, proceda dessa forma, não seja assim, não toque aqui, não toque ali, lave a mão com água e sabão, use álcool gel. Você vai procurar álcool gel, não tem mais nas farmácias, nos mercados, o desemprego batendo a porta, isolamento social. Está difícil, irmãos, está pesado, e nós temos que procurar socorro nesses momentos para a nossa alma não adoecer. E nós não podemos encontrar um socorro eficaz a não ser na palavra de Deus. Somente ela tem resposta para todos os anseios e angústias que tentam assolar a nossa alma. Meus queridos, o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses uma série de conselhos que estão no capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 13, para que a alma dos filipenses não adoecesse devido às perseguições e às crises dessa igreja tão novinha que havia surgido dentro do contexto do Império Romano, o Império duro, o Império difícil, e essa igreja nascente, tendo o seu principal líder, o apóstolo Paulo, seu fundador, preso na cidade de Roma, sem poder estar presente ali com eles, uma igreja que ele amava tanto e que estava precisando agora ser pastoreada através de cartas. O apóstolo Paulo também estava em isolamento social, estava numa prisão. E as prisões romanas eram difíceis, eram insalubres. Foi um momento muito adverso na vida do apóstolo Paulo. E ele escrevendo à igreja de Filipos, uma carta aos Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 6 ao 13, ele nos dá uma série de conselhos muito úteis para a nossa vida nesse momento que nós estamos atravessando. Assim nos diz a palavra de Deus: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso em Cristo que me fortalece. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta à igreja de Filipos, ele também estava em isolamento social, ele estava preso em Roma. E preocupado com essa igreja que ele havia plantado, ele havia fundado na cidade de Filipos,
Uma igreja novinha, inserida no contexto duro e difícil do Império Romano. Esses irmãos precisavam ser discipulados, precisavam ser orientados para que a ansiedade não assolasse as suas almas. E o apóstolo Paulo, ele começa a dar uma série de conselhos para eles, para que eles fiquem blindados da ansiedade. O primeiro conselho que ele dá está no versículo 6. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Queridos, para nos blindarmos da ansiedade, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e dizer a Deus o que está acontecendo na nossa vida, o que está assolando o seu coração, o que está espancando a sua alma, o que está invadindo o seu coração e tentando dominá-lo com ansiedade. É a pandemia, é o desemprego, é a despensa vazia, são questões emocionais, é o isolamento social. Paulo aconselha que tudo isso deve ser colocado diante de Deus através de oração e de súplica, de pedido de socorro. E isso deve ser feito sem murmuração. Paulo diz que deve ser feito com ações de graça. É muito natural que as pessoas em tempos como esse que estamos vivendo deem vazão à murmuração por conta do desespero, mas nós não somos assim, nós não podemos agir assim. Nós temos que atravessar esse momento, por mais duro que seja, com ações de graças, apresentando a Deus aquilo que está machucando a nossa alma através da oração e da súplica. E Paulo garante, Paulo afirma que se agirmos assim, a paz de Deus, essa paz incompreensível pela razão humana, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. O segundo conselho que o apóstolo Paulo nos dá é que devemos ocupar o nosso pensamento com coisas boas. Ele diz aos Filipenses no versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Meus amados irmãos, o que está ocupando o seu pensamento? São atestados de óbito expedidos pela televisão? É somente orientações médicas que são importantes? Saber o que está acontecendo no mundo também é importante, mas as pessoas estão numa neurose, ficam plantados na frente da televisão, absorvendo pandemia o dia inteiro, pandemia, óbitos, álcool gel, lavar as mãos com água e sabão, não saia, não toque, chegou da rua, pegue sua roupa, coloque para lavar. Essa neurose não pode tomar conta da nossa vida. E comece a entrar na nossa vida através do pensamento. Vamos colocar um guarda no nosso pensamento. A palavra de Deus diz, lá em Lamentações de Jeremias, que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Separe um tempo, um jornal do dia, para você poder assistir e tomar pé da situação, por pior que ela seja. E depois desligue a televisão. Vai ler a palavra de Deus, vai ler a sua Bíblia. Dedique a leitura e a meditação da palavra de Deus um tempo que você nunca tenha dedicado antes na história da sua vida. Você está em isolamento social. Nós temos agora todo o tempo do mundo que não dispunhamos antes. Vamos ter uma vida devocional de qualidade na leitura e meditação da palavra de Deus, na oração. Porque essa vida devocional vai encher a nossa mente com a palavra de Deus, vai encher a nossa mente através da comunhão com Deus, e isso vai descer para o nosso coração e vai trazer a paz incompreensível que só Deus pode dar. Isso vai acalmar a nossa alma, isso vai impedir que a nossa alma adoeça. Você talvez tenha bons livros na sua casa, leia-os. Estabeleça alguns projetos de vida para você nesse tempo, é importante também estudar,
fazer algum curso online, colocar em dia as matérias da sua faculdade, enfim, mas não fique absorvendo pandemia de coronavírus 24 horas por dia. Você vai adoecer. Ocupe seu pensamento com coisas boas. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo dá o seguinte conselho aos filipenses: procure pessoas que fortaleçam a sua fé nesse momento. Ele se coloca como esse exemplo aos filipenses. Ele diz no versículo 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ele se coloca como referência, ele se coloca como exemplo. Nós temos que buscar nesses momentos que estamos atravessando pessoas que sejam referências para a nossa vida, para conversarmos com elas, para orarmos juntos. Ah, pastor, mas eu estou em isolamento social. Meu querido, você tem um celular, ligue para essa pessoa que é uma referência de fé para você, grave um áudio, troque mensagens pelo WhatsApp. As mídias sociais estão aí à nossa disposição. Nós estamos, na realidade, em isolamento pessoal, mas não estamos em isolamento social propriamente dito. Faça uma chamada de vídeo, converse com esse irmão que é uma referência para você. Ele vai te dar certamente bons conselhos, vai edificar a sua fé. Seja seletivo na hora de abrir o seu coração. Não abra o seu coração quando você estiver angustiado com qualquer pessoa, porque às vezes a pessoa, por estar despreparada ou não ser a pessoa mais adequada, ela pode lhe dar um conselho inadequado que venha adoecer ainda mais o seu coração. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Filipos: olhem para mim, procurem pessoas que sejam semelhantes a mim, que tragam edificação para a sua fé nesse momento. É isso que Paulo está dizendo. Me ocorre agora a lembrança de Maria, quando ela recebeu a visita do anjo Gabriel, que lhe deu uma notícia maravilhosa, dizendo que ela engravidaria e daria à luz ao menino, ao Salvador da humanidade. Mas ela não era casada. E ela perguntou ao anjo Gabriel: mas como será isso? E Gabriel disse a ela: você vai engravidar do Espírito Santo. E parafraseando o texto, ela deve ter olhado para o anjo Gabriel e dito: como? Engravidar de um Espírito? Descerá sobre você, Maria, o Espírito Santo, e você ficará grávida do Filho de Deus. Aquela jovenzinha ficou maravilhada com aquela notícia, mas também ficou profundamente abalada, porque ela certamente sofreria muitas cobranças do ponto de vista social. E o primeiro embate dela seria com José. Como chegar para José e dar essa notícia? José, de quem ela estava desposada, de quem ela era noiva. E aí o que Maria fez? Gabriel disse a ela: Maria, isso é um milagre. E por falar em milagre, já é o 6º mês para a tua prima Isabel, que era estéril e está grávida. Maria recebeu aquela notícia assustada, com alegria. Ela fez as suas malas e correu para a casa de Isabel. Ela procurou uma pessoa que naquele momento iria fortalecer a sua fé para viver aquela experiência gloriosa que Gabriel anunciou a ela. E Maria chega lá e vê Isabel grávida. Isabel encheu o coração de Maria de fé e Maria saiu dali em paz. Ela procurou uma pessoa que fortalecesse a sua fé naquele momento maravilhoso, mas do ponto de vista social muito difícil. E Maria atravessou aquela gravidez e deu à luz ao menino Jesus, com o coração cheio de fé. Busque pessoas que fortaleçam a sua fé nesse momento. O 4º conselho que o apóstolo Paulo dá aos filipenses é que é importante, no momento da adversidade, a gente adquirir experiência de vida. A musculatura da nossa fé, irmãos, ela não é fortalecida em tempos de bonança. A musculatura da nossa fé é fortalecida no tempo da adversidade. Os grandes marinheiros,
eles não são forjados na calmaria do mar. Os grandes marinheiros são forjados no meio da tempestade. E o apóstolo Paulo, nos versículos 11 e 12, ele nos diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Meus queridos, você certamente teve tempo de abundância na tua vida. E talvez a tua fé não tenha sido tão exercitada naquele momento. Agora você está vivendo um tempo de escassez, é provável que esteja. É hora de você exercitar a sua fé. A sua fé não tem que estar posta na provisão. A sua fé tem que estar posta no Deus provedor, no Jeová Jiré, aquele que provê o alimento e o sustento para a sua vida. Hoje você tem o alimento, talvez amanhã não tenha, mas hoje você tem o provedor e amanhã você continuará tendo o provedor da tua vida, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus onisciente e onipotente, o sustentador da sua vida. Aproveite esse momento difícil que a humanidade, que nós estamos atravessando, para exercitar a sua fé, para fortalecer a sua fé. Busque discernimento em Deus, para entender cada momento, para que haja na sua vida, nesse tempo de adversidade, crescimento na sua vida cristã, na sua vida espiritual. E por último, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele dá o seguinte conselho para os filipenses: tudo posso. Posso ter fartura, posso ter escassez, posso ter momentos de tranquilidade, posso ter momentos de adversidade, posso ter momentos de saúde, posso ter momentos de enfermidade, posso todas as coisas, posso atravessar cada momento, posso atravessar vales e montanhas, posso atravessar o vale da sombra e da morte, posso atravessar esse tempo de isolamento social, posso atravessar o tempo de más notícias, porque Cristo me fortalece. Esse é o conselho que Paulo dá a nós. É essa mentalidade que deve descer para o nosso coração e fortalecer a nossa alma. Meus queridos, em tempos de adversidade como o que estamos vivendo, vamos apresentar a Deus as nossas necessidades pela oração e pela súplica com ações de graças. Em tempo de adversidade, como estamos vivendo, vamos ocupar o nosso pensamento com coisas boas, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Em tempos de adversidade, como estamos vivendo, vamos buscar pessoas que fortaleçam a nossa fé. Em tempos de adversidade, como estamos vivendo, vamos aproveitá-los para adquirir experiência de vida. E em tempos de adversidade, como estamos vivendo, vamos confiar em Deus, vamos confiar no Deus provedor, vamos confiar no Deus onisciente, onipresente, onipotente, no Deus soberano, vamos confiar no Deus de amor, vamos confiar no Deus que vê todas as coisas, vamos confiar no Deus que é a nossa justiça, no Deus que é a nossa bandeira, vamos confiar no Adonai, vamos confiar no El Shaddai, no Deus vivo, que habita em nós na sua imanência e na sua transcendência está em toda parte. O mundo e os que nele habitam estão debaixo da mão do Senhor. Quem está governando todas as circunstâncias que nos estão envolvendo o mundo neste momento, é o Deus soberano. E ele não negocia a sua soberania com ninguém. Exerça a sua confiança em Deus. Obedeça os conselhos do apóstolo Paulo e você vai atravessar este momento difícil que estamos passando
com o seu coração blindado da ansiedade, blindado de adoecer a sua alma. Deus é contigo, meu querido. Ele segura você pela tua mão direita e diz a você: não temas, porque eu te ajudo. Eu sou o teu Senhor e o teu pastor. Eu não vou deixar nada te faltar. Deus te abençoe. Oremos, amados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pela tua palavra. Ela é o sustento, ela é a âncora da nossa alma, Senhor. Eu te peço nesse momento que o teu Espírito Santo testifique esta palavra no coração dos meus irmãos, fortalecendo-os, Senhor. Ó Deus, injetando fé no coração dos meus irmãos, Pai, para que todos atravessemos este momento, este tempo de dificuldade que a humanidade está vivendo, com o coração blindado da ansiedade, com o coração blindado de adoecer, ó Pai, emocionalmente, Senhor. Eu oro pela família dos meus irmãos, supre as necessidades emocionais, supre as necessidades espirituais, supre as necessidades físicas, supre as necessidades relacionais, ó Deus, que cada irmão meu viva contigo, Senhor, neste tempo, experiências poderosas, Senhor, que ele conheça a Ti mais de perto, nesses momentos de adversidade, como nunca te conheceu antes, Senhor. E ao final de tudo isso que estamos vivendo, quando estivermos novamente reunidos nos nossos cultos de domingo, a tua igreja saia dos lares para se encontrar nas igrejas, mais fortalecida, Senhor Deus, mais avivada, mais confiante em Ti, nesse Deus vivo e todo-poderoso em que cremos, esse Deus em que está depositada toda a nossa confiança, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Dá a todos nós um dia abençoado, Pai. No nome de Cristo Jesus, que nós oramos e desde já agradecemos. Amém.